Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Observem que Paulo está aqui, em geral, dizendo uma coisa muito simples. Há coisas que a gente pode comparar na vida. Você pode comparar 2 carros, 2 marcas boas. Eu posso comparar esse microfone que eu estou usando aqui com uma outra marca muito boa. Eles têm qualidades parecidas. Nós podemos comparar, por exemplo, essa cadeira que estamos sentados, né, com as cadeiras que nós tínhamos lá atrás, umas cadeiras de plástico, de PVC. Nós podemos comparar a qualidade desse som com o que vai chegar, que nós investimos. Lembram que eu lá atrás falei que a gente precisava trocar os equipamentos? Isso aqui são emprestados, na verdade alugados, porque o nosso queimou, mas nós já compramos, está chegando e vocês vão comparar. Se estão gostando desse som, se preparem para um novo equipamento que vai chegar aqui. A gente pode fazer esse tipo de comparação. Mas Paulo disse que o sofrimento desse presente tempo que a gente vive, ele não se compara, não tem como comparar com a glória que em nós será revelada. Paulo está falando de algo que está para acontecer, que irá acontecer, que vai acontecer, e que nós estamos caminhando para que isso aconteça, embora a gente não perceba. Muita gente pergunta, qual é a sua opinião sobre a guerra no Oriente Médio agora? O que é que você acha do que está acontecendo? Bem, a gente pode até fazer avaliações sociopolíticas, podemos fazer avaliações na área das relações diplomáticas internacionais, a gente pode fazer comparação também sob o ponto de vista bélico, o que está acontecendo, de quem é aquela terra. E eu não quero entrar nesse detalhe agora, embora a gente saiba de cara, né, que qualquer ato de terrorismo ele deve ser execrado por qualquer ser humano na terra. Mas eu estou citando Israel porque Israel está no centro de um projeto escatológico bíblico. Talvez você não saiba disso. E quer a gente goste ou não, Israel foi trazido para a história da humanidade como o povo de onde viria o Salvador. E assim aconteceu, e a gente não pode negar isso. Os judeus foram escolhidos a partir de Abraão, o pai da fé, e do seu filho Isaque, para que naquela descendência, depois de N gerações, viesse o Messias, e ele inaugurasse uma nova época. Quando Jesus pisou na terra pela primeira vez, o fato mais extraordinário da história, ele inaugura na cruz, ao morrer por nós e ressuscitar, a instalação do seu reino. E ele disse, o reino de Deus está entre vós. E aí a gente fica olhando, como é que o reino de Deus pode estar entre nós, se nós vemos guerras, lutas, desentendimentos, tristezas, brigas familiares, problemas entre nós e os nossos, problemas com os nossos vizinhos, problemas com a nossa própria identidade, problemas com as nossas prioridades. Como é que a gente pode, de alguma maneira, dizer que o reino de Deus está aqui, se tudo isso está acontecendo ainda? E Paulo vai dizer que nada se compara ao que está para ser revelado.
E Ele vai colocar em perspectiva o tamanho do meu sofrimento, das minhas dores, das minhas lutas, das minhas lágrimas. E eu vou dizer uma coisa: Deus se importa com isso. E eu quero dizer que eu me importo também com o seu sofrimento. Eu quero dizer que eu me importo com as minhas lutas também. Nós temos os nossos sofrimentos, nossas batalhas do cotidiano ou de uma vida inteira como um problema a ser enfrentado toda manhã. Então vamos analisar sobre a perspectiva dos problemas. Foi ruim para aquela família perder aqueles bebês de maneira brutal? Foi ruim, ali há um sofrimento. E aqui a gente não está nem falando do mérito da guerra ou da justiça de uma guerra. Mas do outro lado também tem criança e tem família. E nem tudo na Palestina é Hamas. Tem gente que está ali, que está sofrendo, estamos sofrendo. Nós estamos no meio de um mundo em sofrimento, irmãos. Essa é a verdade, de uma maneira ou de outra. Estamos com uma onda de bonança, talvez aqui na nossa vida, na nossa cidade. A gente sai de casa, a gente pode ir para uma igreja, a gente pode fazer tanta coisa. Mas não é assim com muitos milhões de irmãos nossos na face da terra. E Paulo está querendo dizer: olha, eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E a glória que nos será revelada, ela tem uma relação com o nosso corpo. Só que antes de falar sobre isso, e a palavra hoje é esperança, porque a gente está vivendo nas virtudes e vícios, vamos só recapitular: estudamos 4 virtudes ditas humanas, morais: a temperança, que é a capacidade de gerenciar o prazer e dizer não, muitas vezes, para o que é prazeroso, moderar o prazer, é isso que a temperança faz. A gente estudou também a coragem, que nos faz avançar para trabalhos difíceis, mas que são dignos, e eu preciso ter coragem de avançar. Eu tenho que vencer o medo, a preguiça. Ao mesmo tempo, a coragem tem a ver com suportar a dor, gerenciar melhor a tristeza. Vimos que a outra virtude cardeal é a justiça, que tem a ver com as minhas relações interpessoais, como eu trato o outro, o que eu dou do outro, o que é do outro, de não tirar o que é do outro, de dar a cada um o que é seu, de respeitar os espaços pessoais das pessoas. Ao mesmo tempo entendendo que nós somos um corpo e que há muito de identidade entre nós. E estudamos, por fim, a última virtude cardeal, a prudência, que é aquela que rege as outras 3, a temperança, a coragem e a justiça. A prudência é a capacidade de tomar decisões sábias e aplicá-las na vida. Tudo isso foi muito engrandecedor. E tudo isso, como a prudência é a mãe das virtudes morais, ou aquela que gerencia as demais virtudes morais, a gente viu que a razão humana pode muito. A nossa razão pode muito. Mas a nossa razão não pode tudo. A razão humana leva-nos a grandes conquistas. Mas só a razão ligada à fé que Deus me dá de presente é que eu vou na direção do impossível. Eu vou na direção do intangível. Eu vou na direção das grandes realizações. O que é que eu quero colocar em perspectiva? Um homem sem Deus, ele pode buscar as 4 virtudes cardeais, porque são virtudes morais. Um homem sem Deus pode ser uma pessoa temperante. Eu conheço pessoas, amigas, que não são religiosas, mas são pessoas que comem bem, não se excedem, não se embriagam, mas também são capazes de ter uma vida sexual, digamos, circunstancialmente mais pura nas suas relações. São pessoas justas, que cumprem seus compromissos, cumprem com as suas obrigações, sabem e gostam de dar a cada um o que lhe é devido, e são prudentes. Mas eu vou dizer uma coisa para você: nós somos falhos demais. E esse conjunto de virtudes ditas humanas, que a razão comanda, elas vão longe, mas não vão até onde a gente precisa ir. Eu vou dizer para você aonde é que a gente precisa ir, que a gente não consegue ir. Vamos lá. Como é que a gente explica um mundo que cresce, que se desenvolve, que chega a níveis espetaculares? Você sabia que hoje um plebeu, eu estou usando uma terminologia monárquica, né? Um plebeu dos dias de hoje, uma pessoa simples, hoje tem acesso a muito mais bens sociais, no sentido de saúde, de educação, do que tinham, gente, muitos reis na história. Hoje a gente talvez coma melhor,
Ou talvez a gente tenha hoje sistemas de cuidado social que são melhores do que muitos reis na história da humanidade tiveram. E isso se deve exatamente à evolução do pensamento humano, da tecnologia, da ciência. Mas para onde elas estão nos levando? Paulo está querendo dizer aqui que há um sofrimento interno dentro de nós, há um sofrimento que nos assola. É o exemplo que eu dei hoje de manhã, né? Expectativa de vida. Quantos anos eu vou viver? Não sei. Eu quero viver o quanto Deus quiser que eu viva. Mas vamos lá. Se você pegar estudos demográficos, você vai ver que nos anos 30 havia uma expectativa de vida que vai aumentando, essa expectativa vai aumentando, né? Vai aumentando à medida que vão chegando bens sociais que são distribuídos, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Gente, não tem jeito. A gente pode fazer o que quiser. A gente pode ter a tecnologia que a gente quiser. A gente está envelhecendo, está todo mundo envelhecendo. Eu não sou mais aquele garotinho. Minha luta agora não é para voltar a ser com aquele garotinho. É para manter a metade dos cabelos que aquele garotinho tinha. Então, nós estamos caminhando exatamente para a inexorável realidade. Meu irmão, não dá para mudar. Não dá para mudar. Nós estamos ficando velhos e nós estamos em um processo que Paulo vai chamar aqui. A palavra que ele usa é bem interessante, né? A natureza... nós ainda não fomos libertos da escravidão da decadência. O que é a decadência? É algo que está em processo de destruição. É algo que está se consumindo. Este mundo, ele está se consumindo, os nossos corpos estão se consumindo. Aí vamos lá, não pastor, mas eu vou cuidar da minha saúde, eu cuido, tudo bem meu irmão, cuida da saúde, amém. O máximo que você vai conseguir com todo esse cuidado, é ser um velho de 125 anos, bonito e morto, no caixão. Essa é a realidade. Isso nos agrada saber disso? Isso nos alegra saber disso? E aí a gente fica com essas expectativas, o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer, e o mundo, e Israel, e não sei o quê, e o meu futuro, e tudo mais. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, é o seguinte, por melhor que esse mundo seja, ele tem a marca do sofrer, do perder, do decair. É quando ele faz a comparação. Os nossos sofrimentos atuais não se comparam à glória que nos será revelada. E ele vai dizer onde isso está posto. Se você ler o texto um pouco mais comigo, da esperança que Paulo nos ensina, é que, olha o que ele diz. Ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha. Mas no 23 ele diz assim, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando o quê, irmãos? Esperando o quê? Esperando o que, irmãos? Leiam comigo. A nossa adoção como filhos. E ele completa, a redenção do nosso corpo. Nossa alma é eterna. Nós não cremos na chamada aniquilação da alma. Nós cremos que a alma humana, ela foi feita para viver para sempre. Agora, ou viver eternamente na presença de Deus, ou viver eternamente longe de Deus. O que é o inferno? É a ausência completa da graça. Então o mundo não é o inferno? Não, o inferno é muito pior do que o que a gente está vivendo. Por quê? Porque Deus é tão bom que mesmo havendo milhões de pessoas que o negam e que o cospem, por sua graça chamada comum, Ele mantém o mundo. Ele contém o mal. Deus contém o mal. Para que durante esse período, que foi inaugurado na cruz, e será consumado na volta dele, nós tenhamos uma janela de oportunidades, de fazer a vida valer a pena, na vida dos outros especialmente. Então vamos lá, ele está dizendo que a grande questão é que nosso corpo, ele está em decadência, e a libertação do nosso corpo
a libertação da escravidão, da decadência em que nosso corpo se encontra. Isso não é um ato que as virtudes humanas, morais vão nos levar. Eu sou um cara temperante, está resolvido o meu problema. Eu sou um cara justo, está resolvido o meu problema. Eu estou buscando ser corajoso. Eu sou prudente. Não. Qual é a diferença dessas chamadas virtudes cardeais das virtudes teológicas? As virtudes cardeais nós buscamos como um exercício racional. E é isso que eu tenho falado para vocês, né? Que a gente entrou em certas irracionalidades na vida humana quando eu fiz aquelas comparações da substituição da dignidade humana pela dignidade animal. A gente tem que amar os animais, cuidar dos animais. Lá em casa tem 3 ferinhas, né, dos meus filhos, né? Tem de pequeno, médio e grande lá em casa, né? Gente até achou que eu não gostava de bicho quando eu dei aquela palavra que viralizou no Brasil. Eu tenho 3, hoje mesmo estava com 3 lá em casa, né? Um pitoquinho assim, uma médiazinha, uma desse tamanho aqui, né? Dos nossos filhos. Mas a gente falou naquela pregação que a gente está invertendo a lógica. Ou seja, eu protejo o ovo da tartaruga marinha para ela não ser extinta, mas eu não protejo o ovo humano. Eu descarto o ovo humano com 12 semanas. Agora vai pegar no ovo da tartaruga? Vai lá no Bessa e pega a tartaruga, para ver o que acontece. Tu sai algemado já com a tornozeleira. Faz isso. Então, estas virtudes aqui, embora elas sejam ideais da razão humana, a nossa razão está afetada pelo pecado. A virtude teológica, diferente da cardeal, ela não é, como aqui, uma virtude que eu busco conquistar pelo esforço, pelo hábito. A virtude teológica, que são a fé, a esperança e o amor, me são dadas por Deus quando eu nasço de novo. E essas virtudes aperfeiçoam aquelas, tornam aquelas com sentido. Ou seja, ser temperante para um homem sem Deus pode ter um significado muito específico para ele. Para quem foi alcançado pela graça, ser temperante é um ato de amor a Deus, é um ato de amor ao meu corpo. Observem que o amor, enquanto virtude teológica que vem de Deus, vai dando forma às outras virtudes do caráter humano. Paulo está querendo dizer, irmãos, em outras palavras, que nós não temos como nos resolver nessa vida. Não temos. Você que acha que o mundo vai acabar agora, vai acabar agora porque Israel está em guerra. Israel teve guerra em outros tempos. Teve guerras piores do que essa. Mas não é só Israel. Antes de Israel ter guerra, depois que foi fundado, teve a Segunda Guerra Mundial. Foi terrível. Matou milhões de pessoas. E antes da segunda, teve a primeira. E antes da primeira, houve grandes guerras no mundo. Houve dominações dos otomanos, por exemplo. Houve dominação dos gregos. Houve expansões dos persas. Teve tempo que o Egito tinha a grande parte daquele mundo conhecido ali do Oriente Médio. Teve tempo que Roma foi grande demais, irmãos. E tudo aquilo eram guerras e rumores. Aí vem, juntou tudo. Eclipse com a guerra de Israel. Teve gente que não saiu de casa. Se Deus me livre para esse negócio desse eclipse, eu vou morrer. Já vem um negócio aí, vai me matar. Teve gente que ficou nessa noia. Escuta, irmãos, sinceramente, para mim, se isso acontecesse amanhã ou hoje, seria ótimo. Se Deus me dissesse assim, filho, você não precisa mais fazer a pregação das 5h30, nem lá no Altiplano, nem a das 7, de volta no Aeroclube. Glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer o seguinte para vocês. Qual é o centro? Nós estamos nas 3 virtudes teológicas. Vimos fé semana passada, hoje a gente está estudando esperança. E a partir do domingo que vem, amor, que vai nos levar para uma compreensão mais plena durante todo o Godstock. Agora entenda comigo, Deus está querendo dizer para nós o seguinte: olha, eu tenho um plano, e esse plano vai ser realizado. O seu sofrimento vai ter fim. A luta sua vai ter fim. Um dia tudo isso vai acabar. Levanta a cabeça, porque eu sou Senhor eterno sobre todas as coisas. Eu não perdi o controle da vida. Eu não perdi o controle do mundo. A minha vida, a sua vida estão nas mãos dele. E o Senhor nos diz: não temam, tenham bom ânimo. Eu tenho um plano e eu estou realizando esse plano. E tudo que você possa viver de sofrimento nessa vida não vai dar para comparar com a grandiosidade
capacidade da glória que está para ser revelada em sua vida e para você. Deus, gente, nós servimos ao Deus que transcende todo esse cenário caótico onde nós estamos. Agora eu quero que você saia daqui com pelo menos uma conclusão. Nós não vamos dar jeito para o mundo. Império nenhum vai dar jeito para o mundo. Milionário, bilionário, trilionário, nenhum vai dar jeito para o mundo. Então, a gente abandona o mundo, pastor? Não. A igreja nem nos chama para sermos otimistas a respeito da capacidade do ser humano resolver o que ele vive, tampouco pessimistas diante do mundo, porque esse mundo é o mundo que o Senhor criou, e é o mundo que Ele ama. Vou fazer uma pergunta para você. Olha onde entra a esperança, a nossa esperança. Quando a gente tem um filho doente, ou um cachorrinho doente, vamos lá, eu gosto de exemplos mais aberrantes, assim, porque não chama a atenção. Não vou nem falar de filho, porque aí já toca muito profundamente. Vamos falar de um pet. Imagina que teu pet está dodói. E você leva esse pet para um veterinário, para uma clínica veterinária. E ele está dodói, ele está doente, ele tem alguma coisa ali. Aí você chega lá e diz assim, ó, doutor, está aqui meu cachorrinho, ele está doente, o senhor pode me dar outro? Fica com esse doente, me dá um bom. É assim que funciona? É assim que funciona? É assim que nós vemos a vida? Agora, se nós temos a capacidade de nos apegar de tal maneira àquilo que nós nem criamos, porque a gente não faz cachorro, né? A gente cuida dos cachorros, dos pets. Se a gente tem esse apego, esse amor por aquilo que é obra das nossas mãos, vamos falar de outra coisa. De repente você é artista, você faz uma música, e você ama essa música. Então me dá essa música, eu tomo essa minha aí para você. É tão boa quanto a sua. Como assim? Deus sabe dos nossos apegos. Mas uma coisa mais real do que isso. Não estaria o Senhor muito mais apegado àquilo que Ele criou? Ei! Quando Ele diz assim, olha, e os lírios do campo, que nunca compraram nada, se vestem de maneira mais bela do que Salomão, no auge da sua glória. Quanto mais vocês. Não são vocês mais importantes que os lírios. Eu quero que a gente saia daqui com duas informações. Primeiro, nós não vamos dar jeito. Segundo, Deus vai dar jeito. Ele nos ama. E Ele tem um plano para nós. Ele tem um propósito para nós. Nós estamos caminhando para um desfecho, irmão. Tem um grande final, um capítulo final. Esse capítulo final é maravilhoso. É lindo. É grandioso. Vamos olhar para Ele. Vamos nos esperançar com Ele. Vamos saber que podemos passar por rios, vales, pontes quebradiças, espinhos no chão. Mas no final, na linha de chegada, há um Deus que me ama e preparou esse fim. Louvado seja o nome dEle, sempre, sempre e eternamente. O sofrimento do presente tempo não se compara à glória do porvir. É interessante que Paulo vai dizer que esperança que se espera, na verdade ele diz assim, quem espera por aquilo que está vendo? A esperança ela se exerce no invisível. Não é no visível. Vou dar um exemplo. Eu posso pegar agora, digamos que eu seja um analista financeiro internacional. Eu vou pegar as bolsas, eu vou pegar como andam aí os ativos, eu vou olhar aí como é que anda o comércio internacional, como é que estão as coisas, e aí eu vou fazer previsões, digamos, otimistas. Olha, eu tenho um otimismo relacionado ao futuro. Eu acho que vai dar certo. Tá? Vai dar certo, as coisas vão ficar boas. Isso é otimismo. A esperança, ela se constrói sobre o nada. Que nada é esse que eu estou me referindo? É quando eu olho para o caos da vida e digo assim, gente, aqui não tem como sair daqui, não tem jeito, não tem como ser otimista com relação a isso aqui. Não tem como a gente, sabe, ultrapassar essa barreira caótica. A esperança é esperar pelo que eu não vejo. Eu não sei se vocês viram domingo passado, mas do jeito que a prudência, ela é a cocheira da temperança, da coragem e da justiça,
como virtudes básicas da moralidade humana, as virtudes teológicas ou teologais, elas são fé, esperança e amor, mas a fé, ela abre a porta para isso. E o que é a fé? A fé tem a ver em crer, com crer que o que Deus está falando é a verdade. Que isso aqui é a grande narrativa do mundo. E essa grande narrativa não é que ela esteja incluída aqui como um compêndio de ciência, mas como capítulos de um grande drama. A Bíblia nunca teve a pretensão, Deus nunca teve a pretensão que a Bíblia fosse um compêndio de ciência, nem um compêndio de psicologia, nem um compêndio de sociologia. Ela tem princípios regentes, ela tem princípios reitores. Mas o que é mais interessante na Bíblia, se você lê a Bíblia a partir de 3 palavras, que articulam uma cosmovisão cristã de mundo, você tem que lembrar da palavra criação, você tem que lembrar da palavra queda e você tem que lembrar da palavra restauração. Deus fez um mundo perfeito, é assim que ele narra, ele viu que era bom. Mas o pecado que nós cometemos, ele afetou todas as estruturas. Todas, inclusive as ambientais. Você percebeu que uma coisa Paulo diz aqui no mesmo texto? Abre aí, irmãos, por favor, no verso 19 do capítulo 8, apenas para todo mundo entender a dimensão do pecado humano. No verso 19 do capítulo 8, a natureza criada, que natureza é essa? Primeiro ele fala da natureza, depois ele fala do humano. A natureza é tudo que não for humano, nesse texto de Paulo. Ele está dizendo que a natureza, a criação, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Próximo. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança, 21, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. Quando eu entendo que Deus criou tudo perfeito, mas que o pecado afetou todas as áreas dessa criação, a racionalidade humana, é por isso que, mesmo com a tentativa humana de exercer prudência, justiça, temperança, a gente sempre falha, mas deve prosseguir. A gente olha para a moralidade humana, está fragmentada. A saúde humana é fragmentada. A criação é fragmentada. A natureza está fragmentada. Os sistemas vegetais, o reino vegetal está fragmentado. O reino animal está fragmentado. Tudo está fragmentado. A gente observa que tudo está em rota de decadência. Qual é o problema da igreja? O problema da igreja é que ou ela fica do lado de Greta, ou ela fica do lado da negação, relacionada ao meio ambiente. E aqui, 2 versões de ciência vão se chocando aqui, ou teorias. O fato é que, olha só, eu sou cristão. A Bíblia está me dizendo que a natureza está gemendo. Ou seja, se tem alguém que é o primeiro preocupado com as questões ecológicas, é o Criador do mundo. E ele está dizendo que ecologicamente o mundo está em degeneração, em decadência. E ele está dizendo que isso será resolvido, Paulo está dizendo que isso será resolvido quando nós formos revelados como filhos de Deus e formos revelados a essa criação com a nossa nova natureza. Ou seja, olha, isso que mudou a minha maneira de ver a vida e eu quero que mude a sua maneira de ter esperança. Eu, quando me converti, achei que a morte de Jesus na cruz, ela tinha relação apenas com a salvação da minha alma, para me levar para algum lugar chamado céu, e que seria invisível, imaterial. Irmãos, isso aqui é tão maravilhoso que o apóstolo Paulo está dizendo que tudo aquilo que está em decadência, inclusive o mundo natural, é de interesse do Criador. Jesus não foi à cruz apenas por minha alma, ele foi à cruz também pelo reino animal. Não para salvar bicho, entenda. Não é para salvar a alma de um cachorro, de um elefante, não é isso.
mas para trazer de volta a ordem ao mundo criado. Isso é gigantesco na nossa compreensão. Então, veja bem, o que é que a gente fica pensando? Quando a gente não entende essa composição completa da esperança, que está voltada não só para a minha alma, mas para o meu futuro corpo. Ei! Cristianismo não é aguardar o dia em que a gente vai ter uma alma desencarnada. Não existe humanidade plena sem corpo. É o que a Bíblia diz. Você não pode ser humano, no sentido absoluto da palavra, se não tiver um corpo. O corpo não é a prisão da alma, como pensava Platão. Nós não esperamos morrer para que as coisas fiquem boas, não. A Bíblia diz na primeira carta aos Tessalonicenses que quando Jesus voltar, quem estiver vivo não vai morrer, vai passar por um processo imediato de transformação. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, olha só, a minha esperança não se volta apenas ao dia, eu vou estar com o Senhor. O problema é que ninguém quer estar com o Senhor, né? Quem quer morrer aqui? Levanta a mão, vou fazer uma oração agora de entrega. Quem quer morrer? Ele não quer morrer. Por que ele não quer morrer? Me explique, me diga agora, right now. Por que você não quer morrer? Porque você não foi feito para isso, meu filho. A nossa morte é um acidente, e é um acidente do pecado, decorrente do pecado, temporário. Eu vou ter o corpício de volta e vou dizer, viu? Vai ser novinho, papai. Novinho, é. Não, mas sério, vocês estão pensando que isso é só uma elucubração? Há muitos estudos teológicos sobre qual será o corpo da ressurreição. E muitos trazem a ideia de que o corpo da ressurreição seria, a Bíblia diz que teremos o mesmo corpo que Cristo adquiriu depois da morte. Quantos anos Jesus tinha? 33 anos. É coincidência que é por volta dos 33 anos que a gente está no auge. Já tem sabedoria, já tem, né? Ainda não começaram as pregas. É ou não é? Agora passa de 40, papai, para tu ver o negócio. Entra no Zenta, entra, vai, tu não sai mais nunca. Só se alcançar os 100, é quando você sai do Zenta. Mas o caba com 100, meu amigo, já está ali só, né, glorificando a Deus. Né? Na porta do céu, já esperando. Escuta, irmãos, isso aqui é maravilhoso demais. Porque quando eu olho para a música do John Lennon, vocês já ouviram aquela música Imagine? Já ouviram? Imagine. Se você olhar para a letra de Imagine, o que é Imagine? Imagine é uma verdadeira devoção, é um verdadeiro culto à capacidade humana de produzir a paz. Ela foi escrita depois da Segunda Guerra Mundial. O movimento hippie surge depois de toda a decepção da juventude americana e ocidental com o que aconteceu na Segunda Guerra. Por quê? Porque a gente vem desde a Revolução Francesa, século XVII, pensando que o homem está evoluindo. Aí vem Revolução Científica, Revolução Industrial, aí agora a gente já não anda mais de cavalo, anda de trem, a vapor, aí já começam as descobertas, e aí vem os aviões, né, no início do século XX, e aí, gente, onde é que nós vamos chegar? Para que Deus? E aí o que é que acontece? O progresso, ou seja, a ideia de progresso, de tecnologia, progresso tecnológico, científico, ela entra em um verdadeiro momento de caos diante da avaliação da juventude. Por quê? Porque, peraí, para que fazer avião? Para bombardear e destruir as outras cidades? Por que eu quero descobrir as técnicas, né, dos dinamites, das bombas, que poderiam estar sendo usados para explorar jazidas, que trariam riquezas para alimentar um povo, e aquilo é usado para destruir gente? Vocês estão vendo aqui o fracasso da razão humana? O pecado, gente, faz com que o quê? A gente chegue longe, mas não chegue aonde a gente quer. E nunca vai chegar. Eu preciso então da infusão, eu preciso da graça. A graça que se expressa na fé que Deus me dá para ter que a palavra dele é verdade, na esperança que ele me aponta de entender que ele morreu pelo mundo, por toda a criação, e o amor que me move a dizer isso às pessoas e a servir as pessoas. Por isso que a gente precisa plantar a igreja, por isso que a gente precisa ir à frente. Aí o que é que o John Lennon canta? Eu vou aqui só mostrar para vocês. Deu vontade de mostrar esse troço aqui. Olha o que é que diz a letra. Olha que confiança no ser humano ainda, mas não mais de uma maneira
científica ou tecnológica, mas no ser humano, nas suas emoções. E a letra diz mais ou menos assim: Imagine there's no heaven. Imagine que não exista céu. It's easy if you try. Isso é fácil se você tentar colocar na sua mente que o céu não existe. Mas ele diz também, no hell below us. Ou seja, também não haveria um inferno abaixo de nós. Above us, only sky. Acima da gente, só o céu, não um paraíso, mas o céu estrelado, né? Aí ele diz que é a parte mais conhecida. Imagine all the people living for today. Imagine as pessoas todas vivendo hoje, sem pretensões. Aí ele continua. Imagine there's no countries. Imagine que não haverão países. Ora, os cabas estão lutando por uma faixa desse tamanho. Depois de toda a guerra, a geopolítica internacional muda, o tamanho dos países mudam. Aí John Lennon vai cantar, Imagine there's no countries. Imagine que não vai haver países. Na verdade, o que Lennon canta é o ímpeto do coração humano, é isso que a gente quer. Quem gosta de estar tirando visto para ir para os Estados Unidos? Ah, se fosse um só lugar, eu viajasse para cá, não houvesse barreiras, né? Aí não haveria coiote, não haveria ninguém atravessando criança pelo México para entrar nos Estados Unidos, não haveria nada disso. Imagine there's no countries. O ideal da unidade que talvez a gente carregue lá no fundo do coração, porque ele está ali no DNA criacional que Deus colocou dentro de nós. Veja bem, a minha crítica não é as ideias de John Lennon, o desejo de John Lennon. E ele vai dizer assim, ó. Imagine there's no countries, it isn't hard to do. Isso não é difícil fazer, não ter países. Nothing to kill or die for. Ou seja, nada para matar ou para que eu tenha que morrer por isso. And no religion too. Ou seja, também religião não. Imagine o ideal humanista de um ser humano que projeta um mundo sem sofrimento e luta com suas forças à procura disso. Aí ele continua na segunda parte dessa ponte para o refrão, né? Imagine all the people living life in peace. Ou seja, imagine as pessoas vivendo a vida em paz. A gente não consegue viver em paz com a gente. Tu está brigando com o espelho toda semana. E essa ruga que não estava aqui? Tô feio, tô gordo, tô magro, tô pelancudo, tô barrigudo, tô de barriga quebrada, tô velho, o cabelo está branco. Minha vida, ó azar. A gente não consegue nem viver em paz com a gente muitas vezes, com o outro. Botou o marido no meio, complicou. Botou filho, complicou mais ainda. E irmão? E sobrinho, aí entra amigo e vizinho, e o sonho de viver bem num condomínio fechado. Ah, meu Deus, condomínio fechado seria um céu se não houvesse condôminos. A gente às vezes mora num paraíso e não consegue ter unidade com o conselho fiscal. O síndico só não sofre mais desagravo ou agravos públicos do que juiz de futebol, porque a mãe dele também está em tudo. Paulo está dizendo, irmãos, eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Escuta, saia daqui com duas coisas na cabeça. Nós não vamos dar jeito. John Lennon, tadinho, mataram ele. Um fã. Não foi um inimigo, não. Quem matou John Lennon? Um fã. Teoricamente que o amava, sim ou não? Nós somos tão decadentes que nem amar a gente sabe. Até o nosso amor está fora de ordem. Perguntas básicas. Temos que buscar as 4 virtudes morais: prudência, temperança, coragem e justiça? Sim ou não?
Vamos parar de buscá-la pelo simples fato de que não a alcançaremos em perfeição? Não. Quando Deus nos dá, e aqui é dom de Deus, a fé, a esperança e o amor, que são as 3 virtudes teológicas, elas me ajudam a cumprir as 4 virtudes morais, sim ou não? Sim, me ajudam. Outra coisa, a igreja tem que ser pessimista com relação ao mundo? Não. Otimista? Não. Realista. O realismo, ele está aí no meio, ou seja, o mundo foi criado por Deus, por isso ele é bom. Mas ele é mau, porque o pecado ainda o habita e afeta a criação. Eu tenho que sair daqui com essa consciência. Outra coisa, Jesus morreu na cruz apenas para salvar almas ou para curar toda a criação? Não estou entendendo não, você está em dúvida, vamos voltar de novo, a Bíblia, Romanos 8. Jesus veio ao mundo morrer na cruz apenas para salvar almas, porque esse apenas eu estou colocando apenas como ênfase, porque isso já é maravilhoso. Ele veio apenas salvar almas ou ele veio curar a criação dele, toda a criação? Curar toda a criação. Você sabia que a palavra salvação vem de salute, e salute tem a ver com saúde, restabelecer a saúde. O que é a doença? Vocês perceberam que a doença é uma desordem em algum sistema? Algo que não está funcionando corretamente? Nós temos a doença no nosso corpo. Nós estamos em decadência, o mundo está em decadência, ele não está caminhando para o ápice pelo esforço humano. Quem é o anticristo? Já estou dando aqui um spoiler. Não vou dizer o nome dele, porque ele não me autorizou. Brincadeira, tem hora, né? Mas olha só, lógico que eu não sei como é o nome do anticristo, não sei quem é. Mas fatalmente, o que é que a Bíblia relata sobre a pretensão do anticristo? O que é o anticristo, na verdade? Tem gente que faz muitas caricaturas, é um bicho chifrudo, um rabudo, um dinossauro. Não, eu não acredito assim, eu acho que o anticristo é um ser humano bonitão, né? Lúcifer vem de luz, essa figura de Satanás como sendo aquela coisa horrenda, ela é mais cultural. Mas o que é o anticristo? O anticristo é o que vai levar à frente o ideal leniano de trazer a paz ao mundo sem afirmar o Criador. Que John Lennon não me escute. O anticristo, na verdade, é aquela pessoa que vai ter a capacidade de promover a paz, mas uma paz desacoplada da verdade sobre Deus. A Bíblia diz assim: vocês estão preocupados com a guerra? Estão preocupados? Quem está preocupado com a guerra do Oriente? E lá da Rússia? Estão preocupados? Estão preocupados que o Irã entre na guerra? Não estou não. Mas eu tenho uma razão teológica para lhe dar, e você vai pegar ela hoje e levar para você. Sabe o que é que a Bíblia diz? Quando disserem que há paz, lhe sobrevirá repentina destruição. Quando o ideal humanista ateísta se consolidar, a Bíblia diz que revelar-se-á o iníquo. Aquele que se assentará no trono de Deus. Quem quer assentar no trono de Deus desde a criação? Eu e você. Qual é o pecado original? Tomar o lugar de Deus na gestão e na condução da vida. Esse é o pecado. Não tem nada a ver com comer maçã e fazer canguru perneta com Eva. Não tem nada a ver. O povo acha que o pecado original foi o sexo. Como se deu uma do crescer e multiplicar. Como é que eles poderiam, a gente poderia crescer e multiplicar? Aí eu me lembro daquele desenho quando era criança. Irmão gêmeos, ativar! Forma de uma criança.
Não, 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 não. O pecado original se reveste de quê? Do ideal humanista ateu. Esse é o pecado original. É tirar Deus da equação. É achar que a gente dá conta. Ou, no máximo, permitir-me viver uma relação espiritual com Deus em uma perspectiva outromundana, mas que não tem nada a ver com isso aqui. Aí Paulo diz no verso 28, ei, olha o que é que ele diz no verso 28 para todo mundo aqui. Olha aqui, olha aqui, olha que lindo. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Todas. Está doendo? Deus está agindo. Está faltando? Deus está agindo. Está sobrando? Deus está agindo. Tem muito? Deus está agindo. Tem pouco? Deus está agindo. Está saudável? Deus está agindo. Está doente? Deus está agindo. Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas não só isso. Se ficar nessa parte do verso, você mutila a verdade. Tem muita gente que diz assim, não, todas as coisas vão cooperar para o meu bem, porque eu amo a Deus. Calma. Será que você ama a Deus? Porque quem ama a Deus é quem foi chamado por Deus para cumprir um propósito. Enquanto a sua vida for de autossatisfação e de busca por autorrealização e de busca por autocontentamento e de busca por, sabe, encastelar-se dentro do seu mundo conquistado, você ainda não exerceu a virtude mãe de todas elas. Essa aqui na verdade é a virtude, é a alma de todas elas, é a que nos projeta, que é o amor, que nós vamos falar sobre isso semana que vem, começar a falar, serão várias semanas. A gente diz assim, não, eu amo a Deus, então tudo vai cooperar para o meu bem. Não, quem ama a Deus vive o seu propósito, meu filho. Foi chamado por propósito. O que é propósito? Finalidade de vida. O amor a Deus se expressa em eu conduzir a minha vida para a finalidade que Deus a criou. E qual é a finalidade que Deus me criou? Para a glória dele e para o bem dos outros. Ponto. Para a glória dele e para o bem dos outros. Essa é a definição de caritas. De caridade, o amor prático. Não sei por que nas Bíblias evangélicas tiraram a palavra caridade. Fé, amor e caridade. Caridade é a fé, esperança e caridade. Caridade é o amor na prática, que sai de si. O mundo só estará no seu devido lugar quando, através da intervenção graciosa de Deus na vida da igreja, no futuro, não pela força da igreja, mas pelo testemunho da igreja. A igreja não tem força, a igreja é testemunho da força. A igreja não tem em si a capacidade de realizar. Deus realiza pelo Espírito que rege a igreja. Então entenda a partir de hoje, por favor, em nome de Jesus, ser parte da igreja de Cristo é muito mais do que ser aquele grupinho escolhido para ir para o céu. Ser a igreja de Jesus não é negar a humanidade, não é negar o prazer, não é negar as circunstâncias que Deus nos deu para que a gente possa usar, usufruir, sem nos deixar dominar por elas. Paulo também fala sobre isso, não se deixar dominar por nada, nem pelo que eu como, nem pelo que eu bebo, nem pelo sexo, nem por nada. Então, Deus guiando a nossa vida para testemunhar dessa esperança, irmãos. Será que eu posso dizer ao mundo, olhando o mundo apenas como um mundo, tenha esperança? Eu não posso dizer para o mundo tenha esperança,
eu posso no máximo dizer: seja otimista, pense positivo, porque esperança é outra coisa. Esperança é uma convicção acerca de um invisível, de algo que não tem nada que me dê substância, a não ser a fé na revelação de Deus, de que Ele está intervindo na história. E eu quero dizer: todo sofrimento terá fim. Como é que a Bíblia acaba? Perceberam que a Bíblia acaba, o último capítulo da Bíblia, na verdade eu nem vou dizer para você, leia em casa. Leia o último e o penúltimo do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse e o livro de Gênesis não estão onde estão por acaso. A Bíblia é uma narrativa, é uma história, é como a gente conta a história do mundo. Você tem duas narrativas para viver por elas. Ou a narrativa da ciência, basicamente, eu estou falando do Ocidente. Ou a narrativa da ciência, ou a narrativa da criação, queda e cura da criação. Se for a da ciência, você veio do nada e vai para o nada. Então, meu irmão, se a sua cosmovisão, se aquilo, a narrativa que conduz a tua vida for do cientificismo sem Deus, eu quero dizer uma coisa para você: nós seríamos miseráveis. Viemos do nada. Na verdade, do nada não, né? Duas moléculas se encontraram. Traram. Em uma lagoa quente. Se juntaram, formaram ali o primeiro ser unicelular. E daí chegou a gente aqui questionando as nossas próprias origens. A ciência não é contra a fé. O problema da ciência não é a ciência, é a pretensão de ser o que ela não foi chamada para ser, e contentar-se com a limitação dos seus experimentos, sem negar a plausibilidade inteligente de que há um ser inteligente que fez tudo, criação perfeita. Nós caímos porque quisemos tomar o lugar dele. Queda. Mas Ele nos ama tanto que mandou o Filho para restaurar a bagunça que a gente tem feito nessa terra, desde que nós resolvemos sair do centro da vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos use, nos guarde e nos leve adiante. Tem esperança, porque Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem crê diz amém e glorifica o Senhor de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Olá, que bom que você assistiu essa pregação até aqui. Nós esperamos que de alguma forma essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Nós esperamos que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais.